A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura e meditação do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Guimond de Montfort. Nós temos já no nosso canal 3 vídeos referentes ao capítulo 1. Você vai ver lá tratado, capítulo 1, parte 1, parte 2 e parte 3. E hoje nós vamos, então, dar continuidade no capítulo 2. Como você já conhece o nosso canal, me desculpe. Como você já conhece o nosso canal, eu ia falar exatamente isso. Não tem edição, de forma bem simples, mas nós buscamos que o conteúdo seja assim, de grande importância. Não pelo diácono que está aqui falando, mas pelo conteúdo de São Luís Maria de Montfort, São Luís Maria de Montfort, o Evangelho, a meditação do Santíssimo Rosário que fizemos, enfim, todos os vídeos do canal, nós buscamos um conteúdo profundo e importante para a nossa fé, para nos alimentar, para que possamos viver os sacramentos, viver os mandamentos, sempre com os olhos fixos na cruz de Cristo. Rezando o nosso rosário e contando com essa intercessão maravilhosa, que é a onipotência suplicante da bem-aventurada Virgem Maria, da Santa Mãe de Deus e nossa Mãe, aquela que está sempre intercedendo por nós. Então vamos continuar o capítulo 2. Convido você para iniciarmos, rezarmos além do Espírito Santo que nós sempre clamamos no início de todos os vídeos. Vamos também pedir a intercessão da Imaculada Virgem Maria, rezando Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Capítulo 2. Verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Até aqui, dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. Faz-se necessário dizer agora em que consiste esta mesma devoção. É o que farei com a ajuda de Deus, depois de propor algumas verdades fundamentais, donde se deduzirá a grande e sólida devoção que quero descobrir. Dando continuidade, então, gostaria também de dizer para você que tem a possibilidade ou tem aí o seu tratado em mãos, para que você possa acompanhar junto. Pega aí no capítulo 2, conforme o diácono vai lendo. Pode ser que algumas traduções, mas é mínima a diferença, o significado é sempre o mesmo. Então, acompanhe, tá? E aí você vai lendo e meditando junto. No artigo 1º desse capítulo 2, Jesus Cristo é o fim último desta devoção à Virgem Maria. Então nós vamos ver nesse capítulo, em que consiste esta devoção, tá bom? Primeira verdade, Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as devoções, o princípio e o fim de todas as coisas. De todas as devoções. De outro modo, seriam falsas e enganadoras. Jesus é o alfa e o ômega, o
princípio e o fim de todas as coisas. Nós não trabalhamos, como diz o apóstolo, senão para tornar cada homem perfeito em Jesus Cristo, porque só nele habita toda a plenitude da divindade, e todas as outras plenitudes de graça, virtude e perfeição. E só nele fomos abençoados com toda a bênção espiritual. Ele é o nosso único mestre que nos deve ensinar, o único Senhor que devemos depender. É o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar, o caminho único que nos deve conduzir, a única verdade em que devemos crer, a única vida que nos deve animar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Presta bem atenção em que São Luís Maria de Montfort está nos orientando e conduzindo. Deus não constitui outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme está construído sobre areia movediça, e mais cedo ou mais tarde acabará infalivelmente por cair. Aí com certeza o santo tira tudo isso que nós lemos até agora das Sagradas Escrituras. Nós sabemos, o próprio Cristo diz que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. E ele é a pedra, a pedra que os pedreiros rejeitaram, se tornou a pedra angular. Todo fiel que não estiver unido a Jesus, como o sarmento, a cepa da vinha, cairá, secará e só servirá para ser lançado ao fogo. Fora de Jesus Cristo, tudo é extravio, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Se nós mergulharmos na profundidade só no final desse parágrafo, nós vamos ver o seguinte: fora de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quando nós estamos fora de Cristo, pode acontecer isso, Diácono? Pode sim. No momento em que eu viro as costas para o Senhor, que eu cedo à tentação, que o Senhor nunca me abandona. Entenda bem, sou eu que viro as costas. Eu que digo, não quero a graça. Eu renuncio à graça. Mas eu nunca disse isso, diácono. Mas é quando nós nos entregamos ao pecado. E quando eu digo entregamos ao pecado, não pense só em pecado de impureza, por exemplo. Em todos os pecados. Quando nós nos entregamos ao pecado do poder, do ter, do prazer, enfim, qualquer pecado que seja, nós estamos virando, mesmo os pecados veniais, as costas para o Senhor. E aí, fora de Jesus Cristo, tudo é extravio, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Já teve algum dia que você estava se sentindo assim, inútil? Algo sem sentido? E muitas vezes é porque nós estamos nos afastando do Senhor. Prestemos muita atenção nisso. Mas se estamos em Jesus Cristo, a graça de Deus, e Jesus Cristo em nós, não há condenação a temer. Porque assim, nem os anjos do céu, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura nos pode prejudicar. Pois não nos poderá separar da caridade de Deus, que está em Jesus Cristo, conforme Romanos 8:39. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo. Dar toda a honra e glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo.
tornar-nos perfeitos e ser, para o nosso próximo, um bom odor de vida eterna. Olha que lindo isso. Você tem o desejo, você precisa, meu irmão, eu preciso ser odor de vida eterna. É tão fantástico essas colocações de São Luís Maria de Montfort, dos santos, que eles usam muitas palavras assim como esse odor de santidade, esse odor, veja bem, odor de vida eterna. Odor é perfume, é cheiro. Qual é esse cheiro de vida eterna? Aquele que você sente na alma. Não pelo sentido do olfato. Esse odor que vem da alma. Glória a Deus, né? Que nós possamos, sim, estar em Cristo, por Cristo e com Cristo. Se, pois, nós estabelecermos a sólida devoção da Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como uma ilusão do demônio. Mas, muito pelo contrário, como já o fiz ver e voltarei a mostrar mais adiante, esta devoção é-nos inseparável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para o amor ternamente para o amar ternamente e servir com fidelidade. Quando São Luís Maria de Montfort diz que vai falar mais para frente, e diz que já falou também aqui atrás, nós lembramos lá do capítulo 1, onde diz que aquela alma em que encontra Maria ali enraizada, o Espírito Santo vem rapidamente, voa para ela, para ali produzir, gerar Cristo Jesus com ela. Olha só que fantástico. Então, quer dizer, quanto mais próximo de Nossa Senhora, quanto mais verdadeira é minha devoção à Imaculada Virgem Maria, mais é verdadeira a minha devoção, a minha entrega total a Cristo Jesus. Aqui volto-me um momento para vós, ó meu amável Jesus, para queixar-me amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, não saiba a ligação necessária entre vós e vossa Santa Mãe. Vós estáis sempre com Maria, Senhor, e ela está sempre convosco. Nem pode estar sem vós, pois deixaria de ser o que é. Maria está de tal modo transformada em vós pela graça que já não vive, já nem existe. Só vós, meu Jesus, é que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se os homens conhecessem a glória e o amor que recebeis desta admirável criatura, teriam sobre vós e sobre ela sentimentos muito diferentes dos que têm. Ela vos está tão intimamente unida que seria mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. Digo ainda mais, seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que Maria Santíssima. Ela vos ama, pois, mais ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as outras criaturas juntas. Como nós vimos também no capítulo 1. Quem recorre à Imaculada Virgem Maria tem uma intercessão muito maior do que a de todos os anjos e santos e tudo mais. Maria está ali, perfeitamente ligada a Cristo. E é interessante que aqui o santo ele relata algo semelhante ao que Paulo, veja bem, Paulo apóstolo, né? O que é esse santo maravilhoso, esse pilar da igreja, né? Esse apóstolo, né? São Paulo apóstolo, que é o padroeiro da nossa paróquia. São Paulo apóstolo, ele mesmo dizia, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Agora, quem é a Imaculada Virgem Maria,
como já foi relatado, diante dos santos, diante dos apóstolos, enfim. Ela é a Imaculada Virgem Maria. E não é mais ela quem vive, mas o Cristo que vive nela, como São Paulo Apóstolo diz. Depois disso, meu amável mestre, não é coisa espantosa e lamentável ver a ignorância e as trevas de todos os homens desse mundo a respeito da vossa Santa Mãe. A vossa Santa Mãe? Não falo tanto dos idólatras e pagãos, que não vos conhecem, e por isso não se preocupam em conhecê-la. Nem falo sequer dos heréticos e cismáticos, que não cuidam de ser devotos da vossa Santa Mãe, já que estão separados de vós e de vossa Igreja. Falo dos cristãos católicos, e mesmo os doutores entre os católicos, que não vos conhecem nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira especulativa, seca, estéril, indiferente. Embora façam profissão de ensinar a verdade aos outros, esses senhores só raramente falam da vossa mãe e da devoção de que se lhe deve ter, porque dizem temer que se abuse dela e que se faça a vós injúria, honrando demasiadamente vossa Santa Mãe. Olha, essa parte é muito importante, porque eu me lembro que quando fui ler o tratado e fui percebendo, não sei você também, meu irmão, minha irmã, que lendo o tratado nós fui percebendo muitas falhas na minha devoção à Santíssima Virgem. Às vezes em que eu ia rezar e pedia a sua intercessão e pensava esta questão, de estar rezando muito, pensando muito em Maria e deixando Jesus de lado. E é justamente essa tentação, esse absurdo, ridículo, que muitas pessoas me passaram, me orientaram, me pregaram, aquela coisa toda. Não, nossa fé é cristológica, é cristocêntrica. Sim, claro que ela é cristocêntrica. Mas todo mariano, todo aquele que é devoto, consagrado à Imaculada Virgem Maria, tem Cristo como centro. Não existe como alguém ser íntimo da Imaculada Virgem Maria sem ter Cristo como centro. Essa é a verdade. Então, um devoto da Santíssima Virgem fala da devoção a esta boa mãe de uma forma terna, forte e persuasiva, como de um meio seguro e sem ilusão, de um caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem imperfeição, e de um maravilhoso segredo para vos encontrar e amar perfeitamente. Mas, se esses senhores veem ou ouvem alguém muitas vezes falar assim, levantam-se contra ele e apresentam 1000 falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há grandes abusos nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruí-los e em falar mais de vós, de preferência, e levar os povos à devoção a Maria, a quem já amam bastante. Olha só, é o que eu acabei de falar, né? Muitas vezes, por sermos grandes devotos, e aqui é interessante que São Luís Maria de Montfort, ele está se centrando aqui, não a falar aos nossos irmãos protestantes, ou a outros cristãos que não têm devoção nenhuma à Santíssima Virgem. Ele está falando justamente para os cristãos católicos. Católicos que não têm Maria por mãe, ou têm somente de nome, e vive de maneira superficial. Meu irmão, se essas palavras estão caindo pesadas no seu coração, é porque muitas vezes nós temos sido assim. Nós temos falado de Maria, mas não temos tido intimidade com ela. Suas raízes não estão na nossa alma. Como pode então o Espírito Santo vir gerar em nós Cristo Jesus? Fica aí essa observação séria. Por vezes falam da devoção à vossa Santa Mãe, ó Jesus, não para a estabelecer e propagar, mas para destruir os abusos que dela se fazem.
Estes senhores não têm piedade nem devoção terna para convosco, por não terem nenhuma a Maria. Veja bem, aqui São Luís Maria Montfort está falando com Cristo Jesus. Né? Está falando para ele. Está dizendo que esses senhores católicos, né, muitas vezes líderes, estão dizendo o quê? Estão propagando que não deve ter esses abusos. Enxerga que quando nós colocamos essa devoção à Imaculada Virgem Maria, seja um abuso. Consideram o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de efeminados, próprias para ignorantes, e sem as quais nos podemos salvar. E se lhes cai em mãos algum devoto da Santíssima Virgem, que reze o terço, ou se entregue a qualquer outra prática de devoção para com ela, despreza-lhe. Depressa lhe mudarão o coração e o pensar. Aconselham que se reze em lugar do terço os 7 salmos. Em lugar da devoção a Nossa Senhora, recomendar-lhe-ão a devoção a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus, terão essas pessoas o vosso espírito? Dão-vos gosto procedendo desse modo? Agradar-vos-á quem não empregue todos os esforços para agradar a vossa mãe, com receio de vos desagradar? Por acaso a devoção à vossa Santa Mãe impedirá a vossa? Atribui-se ela a si mesma a honra que lhe prestam? Forma ela um partido à parte? É ela uma estrangeira sem ligação alguma convosco? Desagradar-vos-á quem procure agradar-lhe a ela? Separa-se ou afasta-se do vosso amor quem a ela se dá e ama? Olha que quantas perguntas profundas São Luís aí, perguntando a sabedoria encarnada, Cristo Jesus. No entanto, meu amável mestre, se tudo o que acabo de dizer fosse verdade, a maioria dos sábios, para castigo do seu orgulho, não poderia afastar mais as almas da devoção à vossa Santa Mãe. Não lhe poderia votar mais indiferença. Livrai-me, Senhor, livrai-me dos seus sentimentos e práticas. Dai-me parte nos sentimentos de gratidão, de estima, de respeito e de amor que vós tendes para com vossa Santa Mãe, para que vos ame e glorifique, mais na medida em que vos imitar e seguir de mais perto. Aqui São Luís Maria Montfort pede a Cristo Jesus que ele possa ter os mesmos sentimentos que Cristo tem pela Imaculada Virgem Maria. Como se até aqui ainda nada tivesse dito em louvor à vossa Mãe Santíssima, concedei-me a graça de a louvar dignamente, apesar de todos os seus inimigos, que são os vossos. São Luís Maria Montfort coloca que quem é inimigo da Imaculada Virgem Maria não tem como ser amigo de Jesus. Fazei que clame com os santos. Não julgue receber a misericórdia de Deus aquele que ofende sua Santa Mãe. Está vendo aí? Para obter a vossa misericórdia, para obter da vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima e para inspirá-la a todo mundo, fazei que vos ame ardentemente. Recebei para isso a oração inflamada que vos dirijo com Santo Agostinho e com os vossos verdadeiros amigos. Presta bem atenção nessa oração. Ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio, toda bondade, meu bem-amado, de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno.
Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei ou desejei em toda a minha vida outra coisa fora de vós? Jesus, meu Deus. Olha de novo aqui. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei ou desejei em toda a minha vida outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não estava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arda em desejos de vós. Senhor Jesus, que só para vos amar, ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante, já basta de delongas. Apressai-vos a atingir o fim, porque aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar. Seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio Espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor, que seja o princípio de um incêndio todo divino, arda incessantemente sobre o altar do meu coração, inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido no vosso amor. Amém. Assim seja. Nossa, que profundidade de oração. O centro, o tudo. O amado de minha alma. O esposo. Embora o texto original traga esta admirável oração de Santo Agostinho em latim, quis o editor pô-la em português, a fim de que as pessoas que não saibam latim a possam rezar também todos os dias para pedir o amor de Jesus, que buscamos por intermédio da Divina Maria. Passamos agora para o artigo 2º. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Esta é a verdadeira devoção. No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, essa. Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Você já vai entender. Segunda verdade. Devemos concluir do que Jesus Cristo é para nós, que, como diz São Paulo, não somos nossos, mas inteiramente deles. Como seus membros e escravos, comprados pelo preço infinitamente caro de todo o seu sangue, conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo, como seus escravos. Preste bem atenção que isso aqui é tradição, é fé católica. Ao receber este sacramento, tornamos-nos verdadeiros escravos de Jesus Cristo. Doravante, já não devemos viver, trabalhar e morrer, senão para este homem Deus, como está em Romanos 7, 4. Glorificando em nosso corpo, Romanos 12, 1, e fazendo-o reinar em nossa alma. Somos, pois, sua conquista, seu povo de aquisição e sua herança.
É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara às árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, e que devem dar frutos a seu tempo. Salmo 1, 3. Aos ramos de uma vinha, de que Jesus é a cepa, e que devem dar boas uvas. João 15, 5. A um rebanho, de que Jesus Cristo é o pastor, e que se deve multiplicar e dar leite. João 10, 1. Há uma boa terra, de que Jesus é o agricultor, e na qual a semente se multiplica, produzindo 30, 60 ou 100 por um. Mateus 13, 3 a 8. Jesus Cristo amaldiçoou a figueira estéril e condenou o servo inútil, que não tinha feito render o seu talento. Veja bem, presta atenção. Isso está em Mateus 21, 19, Mateus 25, de 24 a 30. Tudo isso prova que Jesus Cristo quer receber algum fruto das nossas pobres pessoas, a saber, as nossas obras, porque estas só a Ele pertencem, criados para as boas obras em Cristo Jesus, conforme Efésios 2, 10. Mostram essas palavras do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único princípio que deve ser o fim útil de todas as nossas boas obras. Mostram ainda que o devemos servir não somente como servos assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Neste mundo, há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e de depender da sua autoridade: a simples servidão e a escravidão, que fazem de um homem, respectivamente, um servo ou um escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem compromete-se a servir outro durante um certo tempo, mediante determinada paga ou certa recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro, por toda a vida, e deve servir o seu senhor, sem pretender paga nem recompensa alguma, como um dos seus animais, sobre o qual o dono tem direito de vida e de morte. É muito forte isso. É muito forte mesmo. Essa escravidão de amor. É amar a Cristo pelo que Ele é. Como é difícil para nós cristãos conseguirmos adorar verdadeiramente. E é só cheios da graça de Deus é que nós podemos sim. Jesus também no Evangelho diz assim: só pelo Espírito Santo é que podemos dizer que Deus é bom. Pela ação do Espírito Santo. Então nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu e você buscamos Cristo Jesus com todo o amor do nosso coração, mas pedindo algo. Aquela oração de súplica, aquela oração de mendicância, sempre pedindo algo. Mas veja bem, não estou dizendo que não devemos fazer isso, porque o próprio Cristo diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, e assim por diante. Mas o que eu estou querendo dizer é que são poucas as vezes em que nós nos colocamos para adorar Jesus Cristo, para não pedir para nós e nem para os outros. Quando nós pedimos para os outros, já é louvável, porque nós esquecemos de nós. Isso é muito bom. Mas ainda tem um outro estágio. Quando eu peço por mim, quando eu peço pelos outros, que já estou doando, mas quando eu não peço nada, quando eu me coloco à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa vontade, a vossa palavra. E é isso que a Imaculada Virgem Maria soube muito bem fazer. E é por isso que eu preciso estar nela, para poder, através dela, a sua intercessão e a ação do Espírito Santo, fazer a vontade de Jesus. Fazer com que Jesus viva em mim. E aí você possa enxergar, não um diácono,
mas Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. Não fixe. Eu sei que muitas vezes com certeza tem pessoas que estarão rindo de alguns detalhes desse canal, das meditações, porque tem tantas falhas. Nós, como eu disse, não tem edição, né? Não temos um estúdio, então nós estamos fazendo da maneira mais simples possível, mas com todo amor. Veja bem, eu estou aqui, tem horas, muitas vezes, né? Situações que realmente não tem como, aí a gente perde o vídeo, tem que gravar novamente, mas enfim, sem edição. Eu digo isso claramente. Vai ter muita gente que vai estar rindo, vai ter muita gente que vai, né, pegando alguns trechos isolados, onde o diácono enrosca e isso e aquilo. Não tem problema. Né? Até que se realmente eu aqui estiver fazendo de coração, para que Cristo apareça, e eu não esteja querendo me aparecer, a graça de Deus estará acontecendo. E aí sim, Deus vai estar enxergando, vai estar realizando a sua obra. Para aqueles que assim o desejarem, né? E aqueles que não quiserem desejar, que possam estar rindo, ou sei lá. Né? Eu estou simplesmente fazendo uma observação aqui de algo que me ocorreu. Pode acontecer isso. E se estiverem zombando de você ou de mim por causa de Cristo, bem-aventurado, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ter permitido que eu pudesse, né, ser assim zombado pelo teu nome, e não por tantos absurdos que hoje a gente vê por aí, né? Veja bem, por esta escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. Olha, há 3 espécies de escravidão. Uma natural, outra forçada e outra voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira forma. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está escondido. Salmo 23. Os demônios e os réprobos pertencem à segunda categoria. Os justos e os santos, à terceira categoria. A escravidão voluntária é mais perfeita e mais gloriosa para Deus, que olha ao coração, que pede o coração, que se chama o Deus dos corações. E tem várias citações aqui, 1 Samuel 16, Salmo 72, Provérbios 23, ou da vontade amorosa. Por essa escravidão, de fato, escolhe-se Deus e o seu serviço acima de todas as coisas, ainda mesmo que a natureza não obrigasse a isso. É por escolha. Então, se você escolhe ser escravo por amor, aí sim, você caminha fazendo a vontade do Senhor. Há diferenças radicais entre um servo e um escravo. Primeiro, um servo não dá ao seu senhor tudo o que é, nem tudo o que possui, nem tudo o que pode adquirir por si mesmo ou por outro. Mas o escravo dá-se inteiramente, com tudo o que possui, ou pode vir a adquirir sem exceção alguma. O servo exige a paga dos serviços que presta ao Senhor, enquanto o escravo nada pode exigir, por maior que seja a sua aplicação, a sua habilidade e a força com que trabalha. Terceiro, o servo pode deixar o Senhor quando quiser, ou pelo menos quando tiver expirado o tempo do serviço, mas o escravo não tem o direito de fazer isso. O senhor do escravo, o senhor do servo, não tem sobre ele nenhum direito de vida e de morte. E se o matasse, como a um de seus animais de carga, cometeria um homicídio injusto. Ao contrário, o senhor do escravo tem, por lei, direito de vida
e de morte sobre ele, de modo que o pode vender a quem quiser, ou matar, como faria ao seu cavalo. Quinto, finalmente, o servo está só por algum tempo ao serviço de um senhor, mas o escravo para sempre. Tá vendo? Finalmente, o quinto aqui, o servo está só por algum tempo ao serviço de um senhor, mas o escravo é para sempre, por toda a eternidade. É isso. Muitas vezes, quando falamos da palavra escravo, já vem uma imagem muito ruim. Mas neste contexto que está sendo colocado, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E precisamos fazer a sua vontade e não a nossa. E é isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, dá-nos a graça, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, de que possamos fazer em tudo a vossa vontade e não a nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio de Pietrelcina, São Luís Maria de Montfort, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos para o próximo, né? Esse, então, é a parte 1 do capítulo 2. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.